No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 28, diz: Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente, chegado a vós o reino de Deus. Esse estudo pentecostal fala sobre o reino de Deus, a natureza do reino. O reino de Deus, ou dos céus, no presente, significa Deus intervindo e predominando no mundo para manifestar seu poder, sua glória e suas prerrogativas contra o domínio de Satanás e a condição atual deste mundo. Trata-se de algo além da salvação ou da igreja. É Deus revelando-se com seu poder na execução de todas as suas obras. O reino é, antes de tudo, uma demonstração do poder divino em ação. Deus inicia seu domínio espiritual na terra, nos corações do seu povo e no meio deste. Ele entra no mundo com poder. Não se trata de poder no sentido material ou político, e sim espiritual. O reino não é uma teocracia religio-política. Ele não está vinculado ao domínio social ou político sobre as nações ou reinos deste mundo. Deus não pretende atualmente redimir e reformar o mundo através de ativismo social ou político, da força de ação violenta. O mundo durante a presente era continuará inimigo de Deus e do seu povo. O governo de Deus, mediante o juízo direto, a sua força só ocorrerá no fim desta era, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 até o versículo 21. Quando Deus se manifesta com poder sobre o mundo, este entra em crise. O império do diabo fica totalmente alarmado e todos encaram a decisão de submeter-se ou não ao governo de Deus. A condição necessária é fundamental para se entrar no reino de Deus arrepender-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. O fato de Deus impor no mundo com poder abrange seu poder divino com o governo e domínio de Satanás. A chegada do reino é o começo da destruição, do domínio de Satanás e do livramento da humanidade das forças demoníacas e do pecado. O poder para operar milagres e curar os enfermos. Aí você pode ver aí a cura divina que está falando sobre isso. Tem um vídeo já gravado sobre isso. A pregação do Evangelho que produz a convicção do pecado, da justiça e do juízo. A salvação e a santificação daqueles que se arrependem e creem no Evangelho. O batismo do Espírito Santo, com poder para testemunhar de Cristo. Uma evidência máxima de que a pessoa está vivendo o reino de Deus é viver uma vida de justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Uma evidência máxima, O reino de Deus tem um aspecto tanto presente como futuro. É uma realidade presente no mundo hoje. Mas o governo e o poder de Deus não predominam plenamente em todos e em tudo. A obra e a influência de Satanás e dos homens maus continuarão até o fim desta era. A manifestação futura da glória de Deus e do seu poder e reino continuará quando Jesus voltar para julgar o mundo. O estabelecimento total do reino virá quando Cristo finalmente triunfar sobre todo o mal e oposição e entregar o reino a Deus, Pai. O papel do crente no reino de Deus. O Novo Testamento contém abundante ensino sobre a missão do crente no ensino de Deus, no reino de Deus, na sua presente manifestação.
É responsabilidade do crente buscar incessantemente o reino de Deus em todas as suas manifestações, tendo fome e sede pela presença e pelo poder de Deus, tanto na sua vida como no meio da sua comunidade cristã. Jesus revela novos fatos sobre a natureza dos membros do reino. Ali ele disse que somente quem se esforça apodera-se do reino de Deus. Os tais movidos por Deus resolvem romper com as práticas pecaminosas e imorais do mundo e seguem a Cristo, a sua palavra e seus justos caminhos. Não importando o preço a pagar, esses resolutamente buscam o reino com todo o seu poder. Noutras palavras, permanecer ao reino de Deus é desfrutar de todas as suas bênçãos. Requer esforço sincero e constante, um combate de fé, aliado a uma forte vontade de resistir a Satanás, ao pecado e à sociedade perversa em que vivemos. Não conhecerão o reino de Deus aquele que raramente oram, que transigem com o mundo, que negligenciam a palavra e que têm pouca fome espiritual. É para crentes como José, Natã, Elias, Daniel e seus 3 amigos, Mardoqueu, Pedro e João, Estevão e Paulo, inclusive as mulheres como Débora, Esther, Ruth, Maria,